7h mais 39. Confira as principais manchetes desta quinta-feira. Governador do estado de São Paulo, João Dória, se posiciona contrário à reabertura de salões de beleza e academias de ginástica. O destaque de Donizete Eugênio. E edital de nova concessão do transporte público prevê fim de pagamento em dinheiro em São José dos Campos. E também o projeto prevê a retirada dos cobradores dos ônibus. E ao vivo, o destaque esportivo de Fábio Vieira. Em Portugal, bola volta a rolar dia 4 de junho. E mais, daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo com o gerente da Defesa Civil de Jacareí, José Donizete Martins de Toledo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7h mais 41. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 14 de maio de 2020, é uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho! E o editorial esportivo de Fábio Vieira, com a direção do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até as 9h da manhã, contando também com a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h41, a gente segue de blusa aqui nesse estúdio, fora dele, de manhã, à tarde, de meia. É um dia bom aí para o pessoal que gosta do inverno e a gente nem está nele ainda, viu? A previsão é de realmente temperaturas mais baixas nesta quinta-feira em Jacareí e São José dos Campos, com variação de nuvens pela manhã, pancadas de chuva localizadas que poderão acontecer à tarde e vir fortes, acompanhadas até de trovoadas. A possibilidade de isso acontecer é de 80%. A temperatura máxima nesta quinta-feira em Jacareí e São José dos Campos fica em 21 graus e a mínima fica em 17. Amanhã, sexta-feira, dia 15, dia da nossa live com o Padre Antônio Maria, nós teremos aí previsão de chuvas isoladas em Jacareí e São José, com queda significativa nas temperaturas que não passam dos 19 graus no último dia da semana. Estradas. 7h42, aquela espiadinha na rodovia Presidente Dutra. Vamos pegando carona aqui com o motorista que já está no seu caminhão, também o motorista de ônibus, principalmente os carregadores, né? Os serviços essenciais que estão aí movimentando o Brasil e fazendo tudo funcionar dentro do possível. O trânsito neste momento é bom na rodovia Presidente Dutra, o motorista não encontra nenhuma dificuldade, também não há registros de acidentes nas últimas horas. Como que essa questão aí da quarentena, ela diminui mesmo o trânsito, né? E há quanto tempo eu não falo aqui para vocês de acidentes graves, né? Na rodovia Presidente Dutra, nas demais rodovias que cortam também a nossa região. É um bom exemplo aí para a gente perceber isso e perceber também a questão da poluição, né? Como que também os carros, né? Circulação de carros, cada pessoa em um carro, como que isso afeta o meio ambiente, né? Alguns países até mesmo divulgaram números aí de redução de poluição, nesse período de quarentena, por conta da redução de veículos nas ruas. Mercado financeiro. Sete horas mais 44 e a Caixa Econômica Federal completa nesta quinta-feira 2 semanas sem liberar novos créditos do auxílio emergencial. O último balanço dos pagamentos divulgado pelo banco foi ao meio-dia desta última terça-feira e apontava que haviam sido creditados até agora 35 bilhões de reais para 50 milhões de brasileiros. Mesmos números informados desde o dia 30 de abril.
Enquanto isso, milhões de brasileiros que aguardam benefícios seguem sem saber se e quando irão receber esses benefícios. Muitas pessoas ainda em análise. A Caixa divulgou aí um gráfico para a gente ter uma noção, né, de quantas pessoas estão em análise. Entendi aqui que milhões, né, exatamente 96 milhões de processos cadastrados no total, né, e o pagamento até agora é de 50 milhões, é isso mesmo, 50 milhões pagos, 96 milhões de cadastros até o momento, sem nenhum avanço para a segunda parcela do auxílio emergencial. Esporte. Fábio Vieira vem chegando, abrindo a nossa editoria esportiva e trazendo as atualizações do mundo do esporte. Oi, Fábio, bom dia. Oi, Ana, bom dia, Doni, Robinho, bom dia a você, ouvinte de mensagem. Já estamos aqui na expectativa, Ana, pela live do padre Antônio Maria, amanhã, no momento aí de oração, mas também de diversão, de lazer para todos nós, né, Ana? Com certeza, viu, Fábio? Nas últimas horas, os nossos ouvintes que nos seguem aí pelas redes sociais também conseguiram ver algumas carinhas, alguns rostos conhecidos que já confirmaram participação nessa grande transmissão ao vivo pela Rádio Mensagem na sexta-feira. Aliás, aproveito até a deixa para pedir para o nosso ouvinte nos acompanhar também aí no Facebook e no Instagram da Rádio Mensagem. Legal, nós vamos estar aqui acompanhando e certamente vai ser um momento muito legal, né? Um momento para que todos nós, através da Rádio Mensagem, estejamos unidos pela fé, pela oração e também um momento de diversão, de descontração, já que, né, todo o carisma aí do Padre Antônio Maria, da irmã Grace, certamente vão trazer muita coisa boa para nós. Ana, vamos falar um pouco de alguns países da Europa onde a pandemia do coronavírus já entra numa fase descendente, né, uma fase de declínio, e por isso alguns países com muita cautela vão anunciando a retomada do futebol. A Alemanha é o primeiro deles. Nesse fim de semana já teremos jogos pelo campeonato alemão. No segundo bloco do esporte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nós tivemos ontem a decisão da Liga Portuguesa de Futebol, que confirmou a volta do campeonato português para o início de junho. Mais precisamente, o dia 4 de junho, a bola volta a rolar em Portugal. Após várias reuniões, vistorias nos estádios, testagem, ficou definido, né, que 4 de junho volta o campeonato português. Os times já voltaram aos treinos no dia 4 de maio e a última rodada da Liga Portuguesa havia sido no dia 13 de março. O campeonato português tem o Porto na liderança com 60 pontos e o Benfica logo em seguida com 59. Também a Polônia e a Dinamarca anunciaram para o final desse mês de maio a retomada do futebol profissional, sempre com portões fechados, em todos esses países, sem a presença de torcedores, e muito daquilo, Ana, é que ontem você conversava com o Luiz Oliveira, está todo mundo ainda pisando em ovos, né? Essa fase é uma fase ainda muito delicada, em que as decisões vão sendo tomadas com muita cautela, para que tudo possa caminhar bem. Falando um pouco do futebol aqui no Brasil, ontem nós tivemos uma reunião com os 12 clubes que disputam o Campeonato Gaúcho, né? Uma reunião virtual, tudo online, e ficou definido, juntamente com a Federação Gaúcha, que o Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul retornará na metade do mês de julho, entre o meio de julho e o início de agosto. Não haverá rebaixamento, né? Todos os clubes permanecerão na primeira divisão. Ainda falando do futebol aqui no Brasil, o Santos anunciou na terça-feira uma redução drástica de salários no seu elenco e também para os funcionários do clube. Uma redução de 70%, houve resistência no grupo de jogadores e a diretoria do Peixe afirmou que após o retorno das atividades, metade desse valor será devolvido, será restituído.
ou seja, na prática, essa redução será de 35% em cima do valor dos salários. Para terminar esse primeiro bloco, informações da Fórmula 1. No início da semana, nós tivemos a notícia de que Sebastian Vettel não renovou o seu contrato com a Ferrari e deixa a Ferrari até o final de 2020. Não houve acordo para renovação. O Vettel, que é um dos grandes nomes hoje do automobilismo, já ganhou 4 vezes o Mundial de Pilotos, pode ir para a Renault ou para a equipe McLaren. Fórmula 1 que trabalha com a possibilidade de volta das corridas no início de julho. A princípio, 5 de julho é a data estabelecida, será o Grande Prêmio da Áustria com portões fechados, lembrando que em razão da pandemia, algumas corridas foram canceladas, como a da Austrália, de Mônaco e da França, e outras foram adiadas, como por exemplo os GPs do Canadá, da Espanha e da China. Fórmula 1 que tem como atual campeão o britânico Lewis Hamilton. Daqui a pouco, Ana, a gente volta no segundo bloco para falar um pouco sobre o futebol na Alemanha, sobre a volta do campeonato alemão que acontece nesse fim de semana. Pessoal que gosta aí de acompanhar um futebol ao vivo já está na expectativa, porque vamos ter jogo no fim de semana. Até mais, Ana! Valeu, Fábio. Obrigada aí pelas informações. Tá aí, então, né? Atualização do Fábio, já com a expectativa para quem gosta de futebol ao vivo, né? Já pode pelo menos tentar acompanhar alguma coisa pela televisão. A gente toma um susto, né? Quando o Fábio fala de redução dos salários para o clube, né? A gente viu aí no Santos para funcionários e também para jogadores, mas na verdade essa foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo federal ainda no dia 1º de abril, né? Lá no comecinho da quarentena já havia essa possibilidade, né? Essa medida foi chamada de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, um programa do governo federal que prevê a preservação do valor do salário hora dos trabalhadores e estabelece que as reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% ou 70%. As porcentagens diferentes dessas, né, devem ser acordadas em uma negociação coletiva, né? Mas a gente viu aí na prática que, embora o clube tenha diminuído em 70% o salário dos jogadores e dos funcionários, isso vai ser devolvido em um segundo momento, né? Como resumindo, né, como o brasileiro gosta de dizer, não tá fácil para ninguém. 7h mais 52. Vamos agora ao nosso estúdio remoto conversar com o Donizete Eugênio, que já nos escuta e está na linha. Bom dia, Doni. Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para o Robinho, para o Fábio, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Mensagem. Olha, Ana, nosso destaque inicial foi justamente, mesmo nesse período aí de quarentena, de pandemia, os serviços públicos continuam e, logicamente, em São José dos Campos tem aí a preocupação do edital de nova concessão do transporte público, hein, que deve acontecer ainda no final deste mês de maio. Olha, a Prefeitura de São José dos Campos deve realizar ainda este ano a licitação para a nova concessão do transporte público do município. A minuta do edital foi apresentada ao Conselho de Mobilidade e mostra algumas mudanças em relação ao atual modelo vigente. O projeto prevê o fim do pagamento em dinheiro para a utilização do transporte, aí seria somente por cartões, né? E a retirada dos cobradores dos ônibus, que é algo que o sindicato sempre lutou para que isso não acontecesse. Até por conta aí do contrato anterior, não havia essa cláusula. Agora se coloca em discussão a possibilidade da retirada dos cobradores dos ônibus nessa causa. Olha, Ana, o edital de licitação deve ser publicado até o fim do mês de maio, depois que a Prefeitura apresentar o projeto em audiências públicas. O novo serviço terá novidades tecnológicas, como um aplicativo para os passageiros, né? Ou seja, o passageiro poderá solicitar o transporte, isso já tem em algumas cidades. Será um serviço sob demanda, que terá 2 modalidades. Em algumas cidades, como Goiânia, um serviço no mesmo molde já é oferecido. Então, portanto, aliás, né, o grande detalhe em relação a essas audiências públicas
é que alguns especialistas contestam a audiência pública sem a participação física do público. Isso aconteceu em Jacareí também. Como nós estamos aí de quarentena, sem a possibilidade de aglomeração, nós não sabemos como isso vai acontecer. Então, portanto, aí é um desafio para a Prefeitura de São José dos Campos em relação a levar a informação e a discussão da licitação do transporte público com a participação das pessoas também dando opinião sobre este assunto. Lembrando que as empresas vencedoras serão aquelas que apresentarem a menor tarifa. Atualmente, o preço da passagem em São José dos Campos custa R$ 4,50 no bilhete eletrônico e R$ 5,00 para quem paga em dinheiro. Então, portanto, alguns pontos que a gente pode destacar. O fim do pagamento em dinheiro, o embarque será apenas por bilhetagem eletrônica, com isso acaba a função do cobrador, que daí você tem um cartão. As vans do transporte alternativo também serão incluídas no sistema de bilhetagem eletrônica. O aplicativo para transporte sob demanda, também as integrações entre os ônibus do sistema de transporte público do município de São José serão gratuitas para os usuários para qualquer sentido, desde que respeitando o limite máximo de 3 transbordos, ou seja, 4 linhas em um intervalo de 2 horas. Isso também já tem em algumas cidades. Mas acho que o grande desafio, Ana, vai ser justamente essa questão, como que a população joseense vai participar das audiências públicas nesse período de quarentena. Exatamente, né? Muitas dificuldades que se apresentam, né? E as surpresas também que vêm com essa situação toda, né, de quarentena, mas surpresas, no entanto, já esperadas, porque vem acontecendo em várias organizações, como, por exemplo, a possibilidade de trabalho remoto. E não seria diferente aqui na nossa região. Obrigado, Doni, pelas informações. Bom dia, bom trabalho. 7h mais 56. O pessoal está perguntando aqui muito sobre o auxílio emergencial, né? Se a gente pode dar mais informações sobre o auxílio emergencial. Então, como é que ficou, minha gente? A gente tem aí 50 milhões até agora de brasileiros beneficiados. Não houve nenhum avanço desde o dia 30 de abril em relação a esses números. 50 milhões de pessoas beneficiadas, 35 bilhões de reais pagos aos brasileiros. Como é que ficou esses números, assim, de uma forma geral, né? Em relação ao Bolsa Família, foram 19 milhões de pessoas que pediram o auxílio emergencial e 19,9 milhões. Dessas, 19,2 milhões receberam, né? Então, quase que a totalidade, né? Uma pequena quantidade ali não conseguiu, muito provavelmente por divergências cadastrais, né? Porque a prioridade era realmente o pessoal do Bolsa Família, que recebeu, então, o auxílio emergencial, né? Em relação ao cadastro único, 31 milhões de processos foram processados e 10 milhões de pessoas foram elegíveis para receber. Em relação ao aplicativo e o site, 52 milhões de cadastrados, 44 milhões de processados e 20 milhões de elegíveis, que foram aqueles que efetivamente receberam. Agora, mesmo para os que já receberam a primeira parcela do pagamento, a segunda e a terceira ainda são uma incógnita. Até a noite dessa terça-feira, a Caixa e o Ministério da Cidadania não haviam divulgado o calendário de pagamentos para essas parcelas. A expectativa era divulgar ainda na semana passada, no dia 8. Apenas os trabalhadores que já são beneficiários do Bolsa Família têm data já para receber, já que os pagamentos seguem o calendário do programa Bolsa Família. Essa é a única garantia que nós temos. O governo previa inicialmente pagar a segunda parcela do auxílio emergencial entre os dias 27 e 30 de maio, ficando a terceira entre os dias 26 e 29 de maio. A Caixa chegou até a anunciar, né, a antecipação, todo mundo viu, né, acabou de começar a acreditar a primeira parcela, já anunciaram que ia pagar a segunda, começou aquele vucu-vucu todo, mas isso foi cancelado imediatamente, né, uma vez que o governo percebeu que a dificuldade era para receber a primeira, né, que não tinha nenhuma possibilidade de já adiantar a segunda. Nessa última segunda-feira, o vice-presidente de varejo da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique Ângelo, disse que o banco aguardava o governo federal divulgar o novo calendário do auxílio emergencial para só então
detalhar como será feito o pagamento das próximas parcelas. Então, minha gente, por enquanto, tem que aguardar mesmo, tá? Ainda falando sobre a questão dos pedidos em análise, né? Nessa quarta-feira, a Dataprev, que é a empresa pública responsável por identificar quem tem direito a receber o auxílio, informou que deveria entregar no mesmo dia, nessa quarta-feira, o resultado do processamento de mais de 14 milhões de pedidos do benefício feito através do aplicativo e do site do programa. Segundo a empresa, os dados processados incluem novos cadastros e complementações cadastrais, feitos entre 23 e 30 de abril. E a partir desta avaliação é que a Caixa liberará aí os pagamentos. Atualmente, 2,3% do total de quem se inscreveu no site e no aplicativo está ainda em processamento adicional em função da complexidade de cenários e cruzamento de dados. 8 horas em ponto, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o giro de notícias aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 3 minutos, de volta com a segunda meia hora do Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. E você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Folha de São Paulo, menos da metade dos alunos acessa ensino online em São Paulo. O estado de São Paulo, Bolsonaro entrega exames com codinome e resultado negativo. O Correio Brasiliense, aprovado reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal. O estado de Minas, Grande BH, põe saúde à frente da economia. 0 hora, com incerteza, cenário é de retomada para a economia gaúcha. O Diário de Pernambuco, polícia pode retirar passageiro sem máscara. Tribuna do Norte, Justiça dá 48 horas para Estado e Prefeitura se posicionarem sobre lockdown. Lockdown, lembrando, é a parada total, né? Para tudo. Diário do Nordeste, 6 setores entregam plano de retomada. Tribuna da Bahia, exames de Bolsonaro deram negativo. Valor econômico, Brasil tem mais 749 mortes por Covid-19 em 24 horas e vai a 13.149 óbitos pela doença. O Jornal do Comércio, construção civil reativa 200 canteiros de obra na capital. Do Rio de Janeiro, o jornal O Globo. Brasil passa a França e já é o 6º país com mais casos de Covid-19. O jornal Extra, ainda no Rio de Janeiro, 2.050 mortos, 900 na fila pela internação. Os dramáticos números do Rio de Janeiro. E os jornais regionais destacam: o Vale, casos confirmados de Covid-19 em São José, crescem mais de 300% em apenas um mês. E o Diário de Jacareí destaca: a educação municipal segue com o pagamento do Vale Merenda a mais de 22 mil alunos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 5 minutos, mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando também, né? Quem mandou aqui pra gente recadinho, a Rosana, bom dia, muita gente sem receber e as pessoas que não precisam, o marido trabalha ainda aposentado, recebeu, por isso que o país não vai para frente. É complicado, né, Rosana? Porque aí a avaliação é do governo federal, né? Então o governo federal ele tem que cruzar esses dados e muito rapidamente também, né? Como a gente disse aí, tem que cruzar o dado, uma montanha, uma avalanche de dados
do nada, né? Então, muita gente recebeu realmente, né? Então, a situação é complicada de verdade. Também aqui o Aurélio participando com a gente. Quando se fala em 50 milhões de beneficiados com auxílio emergencial, são as pagas ou são as aprovadas? Muitas pessoas foram aprovadas, mas ainda não receberam nem a primeira. É verdade, Aurélio, muita gente foi aprovada e ainda não recebeu. 50 milhões são as pagas, tá? Até agora, 50 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, isso corresponde a praticamente 1/4 da população brasileira, que hoje, segundo o IBGE, é de 209 milhões de pessoas. Então a gente pega aí o Brasil, divide por 4, 1/4 dessas pessoas, pelo menos, né, que nem todas conseguiram receber ainda, pelo menos receberam esse auxílio que, como diz o governo, é emergencial para essa situação aí também. Também aqui o nosso ouvinte Aparecido mandando um abraço. 513 deputados e governadores, senadores, ministros, vereadores, prefeitos. Vai ser de quanto a redução de salários? É verdade, né, Aparecido? Muita gente cobrando esse posicionamento e ele vai ter que vir de algum jeito, viu? Não vai ter jeito não, porque a arrecadação vai diminuir muito e, como a gente diz, né, 2 mais 2 são 4. Então não dá para fazer 2 mais 2 virar 10, virar 20, né? Vai ter que diminuir em algum ponto aí esses valores, né? Os salários também dos políticos em algum momento. Pelo menos é isso que a sociedade espera, né? A gente acabou de dar a informação aí no Santos, uma redução pelo menos para esses meses de 70% no salário dos funcionários, dos jogadores. E até onde eu li, ontem eu li que cerca de 7 milhões de acordos foram feitos para redução de salários no Brasil. Então, a partir desse mês de maio, muita gente já está recebendo o salário reduzido, né? O pessoal que está aí em home office, muita gente já está nessa nova modalidade, né? Com menos dinheiro, mantendo os empregos, mas já está aí nesse acordo que foi costurado às pressas também nos últimos dias. Então, a situação agora ela começa a se apresentar. E também agora vem esses números todos de abril, né? Esses números mais reais da economia. Porque em abril a gente pegou ainda os números de março, de fevereiro, mas agora, a partir de maio, a gente começa a enxergar o rosto da pandemia, né, no que diz respeito à economia, também os reflexos que vão acontecer para o Brasil inevitavelmente. 8 horas mais 8 minutos, a gente segue aqui com o noticiário. Você também manda sua participação para a gente, tá? 97411-0125, a gente segue até às 9 horas da manhã com muita notícia, muita informação para você que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem também. E o governo de São Paulo se posicionou contrário, né, à inclusão de atividades como salões de beleza e academias de ginástica entre os serviços essenciais, conforme o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Nessa quarta-feira, o governador João Dória disse que o Estado não tem condições de permitir a reabertura dos estabelecimentos. Ele disse o seguinte: o Comitê de Saúde e o secretário de Saúde do Estado de São Paulo nos indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura de academias, salões de beleza e barbearias. Apesar disso, São José dos Campos e outras cidades do estado de São Paulo já decretaram a reabertura dos estabelecimentos nas cidades e devem manter aí também essa medida. A Prefeitura de São José informou que aguarda um ato oficial do governo do estado para se manifestar. Outras cidades também estão seguindo essa linha, né, e aguardam aí ter esse aval na justiça. É aquilo que a gente vem falando desde o comecinho da pandemia, né? Essa queda de braço entre os poderes, uma vez que o Supremo decidiu que cabe aos poderes essa questão da abertura, né, da flexibilização ou não, de manter a quarentena ou não, né? E isso deve se manter pelo menos até o final disso tudo. Ontem, inclusive, o nosso ouvinte Pedro Mota, mandou exatamente uma manifestação em relação a isso, né? Que a cidade de Jacareí tem vários comércios abertos, né? E ele cobrou, aqui o ouvinte, cobrou a fiscalização da prefeitura, né? Para que se faça valer, disse aqui o ouvinte, o decreto da quarentena até o fim. Ele disse, o nosso ouvinte, que tem várias lojas abertas de bijuterias, cosméticos, lojas de sapatos, casa de fotografia, estacionamentos, plástico, oficinas de bicicleta e moto. Acho que oficina aqui é serviço emergencial.
Mas é complicado, né, Pedro? Amanhã, inclusive, o prefeito Isaías vai estar aqui nos nossos estúdios ao vivo por telefone, e aí a gente já passa também esse questionamento para ele, né, para ver como é que vai ficar essa questão da fiscalização também. 8 horas mais 11 minutos e o número de casos confirmados do novo coronavírus cresceu 300% em um mês apenas em São José dos Campos. Entre o dia 13 de abril, quando o município completou 100 casos positivos, e esta última quarta-feira, dia 13 de maio, o crescimento foi de mais de 300 casos. De acordo aí com o boletim divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira, a cidade já atingiu 408 casos positivos da doença. Esse número é 308% maior do que exatamente há um mês atrás. A maior cidade aqui do Vale do Paraíba concentra hoje 37% dos 1.101 casos positivos registrados em toda a região. O município também lidera em mortes confirmadas. Até agora são 17 mortes em São José dos Campos. No dia 17 de abril, quando o município tinha 136 casos confirmados, o prefeito Felício Ramute publicou um decreto, onde previa a flexibilização das medidas de quarentena. Esse decreto, nós acompanhamos aqui, foi suspenso pela Justiça em última instância. E agora o prefeito vem utilizando de pequenos recursos para liberar o comércio pautado em decisões, como por exemplo essa aí que a gente teve do governo federal para flexibilizar outros serviços, academia e salões de beleza também. 8h13 e, como consequência da pandemia do novo coronavírus, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, já prevê uma retração na arrecadação do município no próximo ano. O dado está no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que foi encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal de Vereadores. No orçamento de 2020, elaborado em 2019 pelo governo Felício e aprovado no mesmo ano pela Câmara, a receita estimada foi de 2,6 bilhões de reais. Na LDO de 2021, o orçamento previsto é de 2,7 bilhões de reais, o que representaria numericamente até um aumento de 1,75%. No entanto, como o projeto cita uma previsão de inflação de 3,75% esse ano, na prática é esperada uma retração na arrecadação. No projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o prefeito cita que, durante os meses de elaboração dos estudos, verificou-se o agravamento da crise sanitária mundial provocada pela Covid-19 e, por conta disso, deve ter reflexos aí não só para 2021, mas também para os anos subsequentes, 2022, 2023. A proposta passará agora pela análise das comissões de Justiça e Economia da Câmara Municipal, com prazo para o parecer dos relatores até o dia 25 de maio. O prazo para emendas individuais terminou nesta última quarta-feira, dia 13. 8 horas mais 14 minutos, muita gente usando máscara, fazendo máscara também, que legal, Aliás, se você está fazendo máscara, manda aí pra gente aqui no nosso WhatsApp, 97411-0125, manda a foto aí das suas máscaras, das suas criações, até porque, além de ser uma forma de geração de renda, é também uma atração, Você que costura, que é da costura, aposentada, que está ouvindo a Rádio Mensagem, está aí criando diferentes formas de fazer essa máscara, No começo fazia de um jeito, agora já está melhorando, fazendo de outro jeito, fazendo um modelo 3D. A gente sempre recebe aí essas fotos do pessoal, muito bacana, A criatividade. E tem gente que faz e doa também, Tem gente que faz e vende, Vende ali para os amigos, é muito bacana. Isso tá virando uma mania, uma moda aí no bom sentido da palavra, Então manda aí pra gente até o final dessa edição também a foto aí das suas máscaras, as fotos. Olha lá o pessoal já mandando. Ei, vocês são uma belezinha, olha que belezinha. A Ana mandando. Gente, Ana, quantas máscaras. Olha que lindo. Muito lindo, A criatividade do povo é demais. E aí vai somando a proteção também, Tem aí para homem, tem aquelas neutras, branca, preta, azul, tem as coloridas estampadas, tem até do exército aqui,
Tem as rosinhas para as meninas, tem para a criançada, enfim, tem para todo mundo. Muito linda, viu, Ana? A Ana tá mandando aqui mensagem e a gente espera a sua mensagem também até às 9 horas da manhã. Vamos a um rápido intervalo, Robinho? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de máscaras. Hoje o nosso entrevistado é o gerente da Defesa Civil aqui de Jacareí. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 21 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem. A gente segue aqui com as informações do que é notícia na nossa região. Aliás, o pessoal tá mandando ainda foto de máscara, que eu já vou falar das máscaras, tá, gente? Deixa eu só dar uma notícia aqui que tem a ver, inclusive, com o uso de máscaras, né? Que tornou-se obrigatório em todo o estado de São Paulo, e uma dúvida sempre surge, né? Porém, essa dúvida se as crianças também devem fazer uso do acessório. Eu sempre tenho visto aí a criançada com a máscara, né? E aí, isso é necessário por conta justamente da criança ser também um vetor de transmissão da doença, né? Acho que só o animalzinho de estimação mesmo que tem que ficar aí sem a máscara, né? E aí também não teria cabimento, né? Mas também o animal é vetor de transmissão, né? Isso é importante entender. Então, por isso que o bichinho tem que ficar lá com você dentro da sua casa, né? Se ele mora com você, fica com você. Quem mora junto, fica junto, né? Se mora com o pai e com a mãe, fica junto. Porque não pode ficar esse trânsito de pessoas, né? Isso que é o isolamento social. Agora, falando aí das máscaras, né? Que o pessoal tá mandando aí, muito lindo realmente. Deixa eu registrar aqui a participação da Marli, do Cidade de Salvador. Marli, eu estou impressionada com essas máscaras que você mandou aqui para mim, lindíssimas. Ela disse o seguinte, que ela está fazendo a R$2 cada para ajudar o povo ali da região do Cidade de Salvador. Já fez 1000 máscaras. Um abraço para Marli, eu conheço ela pessoalmente, já veio aqui. Quando passar tudo, a gente dá um abraço gostoso, viu, Marli? Aí a gente mata a saudade e se reconcilia aí, né? Se Deus quiser, a gente vai abraçar muitos ouvintes, os ouvintes vão vir aqui abraçar a gente também. Como a Ana também, né, que mandou aí as fotos lindas que eu falei, muito linda mesmo, viu? 3 por R$10. Muito legal, viu, Ana? Parabéns. A Ana do tapete fazendo também as costureiras, né? Eu fico impressionada. E também mandou aqui a foto pra gente a Maria de Fátima, né? Com as máscaras todas dentro dos saquinhos. E aí a gente só fica olhando os modelos e pensando aqui, essa aqui ia combinar com tal roupa. Essa aqui ia combinar com tal roupa, né? A gente já tá assim, já querendo combinar as máscaras. Mas o mais importante é usar a máscara, mesmo que seja uma máscara aí de esquisita, que não combina. O que combina agora é a proteção e é o isolamento social. 8h23, agora a gente já vai conversar com o Toledo, né, que já está aí na linha para falar com a gente. O Toledo, que é parceiro da Rádio Mensagem, gerente da Defesa Civil aqui de Jacareí, José Donizete Martins de Toledo, para falar sobre as ações da Defesa Civil nesse período emergencial aqui no município de Jacareí. Toledo, muito obrigada pela sua gentileza, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Mensagem. Bom dia, eu agradeço, a Defesa Civil agradece, né, mais uma vez a nossa participação, estamos à disposição aí da rádio e da população. Estou te ouvindo muito bem daqui, você me ouve também? Ótimo, estou ouvindo bem. Bacana. Olha, eu começo perguntando aí do comando da Defesa Civil, né, que teve uma alteração. Desde maio do ano passado a gente tinha a Eliane Nicolucci, né, coronel da Polícia Militar, coronel da Reserva, e a Eliane saiu em meados de março deste ano, assumindo então o tenente veterano da PM, o Adriano Santos. Como é que está esse novo comando? Mudou muita coisa aí para vocês? Não, tá fácil, né? Nós já somos amigos há muitos anos, tanto a coronel Nicolucci, o coronel Paulo Henrique, então nós já estamos prosseguindo, né? O nosso trabalho é só prosseguir com o que está dando certo e tanto o coronel Paulo Henrique, o coronel Nicolucci, o tenente Adriano, o trabalho é excelente, está tudo bem aqui, graças a Deus, e estamos conseguindo fazer um ótimo trabalho em Jacareí, na área de segurança pública e a Defesa Civil que compõe esse quadro. Em relação ainda às pautas dessa época do ano, a gente sempre fala com a Defesa Civil no período aqui de chuva, né? Em janeiro, fevereiro, dezembro, mas a gente tem um problema tão grave quanto nesse período, que são as queimadas. Ontem mesmo, 10 horas da noite, fui recolher roupa do varal
e estava rolando a festa da queimada, viu? A aglomeração da queimada, muitas partículas no ar, e eu fico só imaginando as pessoas que têm problema de respiração. Como é que está esse índice, esse controle de queimadas aqui no município, Toledo? Então, realmente, nós estamos agora na época, né, de estiagem, né, que a estiagem é a redução e atraso e ausência de chuvas. Desde abril que nós estamos com esse problema e realmente, né, com a estiagem que deve estender até setembro, outubro, nos preocupa muito, porque a população, existe uma cultura antiga de colocar fogo sobre mato. Às vezes vai fazer uma limpeza em algum terreno, ou às vezes até terreno que é usado para passagem da população, as pessoas acabam colocando fogo e não sabem o mal que faz, né? O crime que também está cometendo. E isso tem feito com que o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil realmente façam um trabalho preventivo e realmente exige de nós uma maior atenção quanto a esses fatos, né? E nós estamos procurando atender dentro das condições que nós temos. À noite fica mais difícil, o trabalho é mais com o Corpo de Bombeiro, mas realmente é um problema de cultura que já vem há muitos anos, né? A gente sabe disso, e o que a gente tem que fazer é um trabalho preventivo, orientar a população para que não façam, né? Não cometam esse tipo de crime, que é um crime ambiental, né? Isso está previsto na lei federal. Mas são questões que a gente tem que estar sempre fazendo um trabalho preventivo e orientando a população para que não tome essas medidas que vêm causar esse transtorno, né? Esse crime ambiental. Exatamente, né? A orientação ela permanece, mas também permanece a fumaça, né? Que prejudica muita gente. Agora, na prática, Toledo, quem é que faz esse combate? É a própria Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros? Depende da proporção? Como é que funciona? Exatamente. Se for numa proporção pequena, porque assim, a Defesa Civil, nós temos aqui agentes, né? Nós temos brigadistas preparados para apagar o fogo em mato com abafador ou chicote, né? Que são aqueles materiais que você usa de fácil acesso com braçal, ou então uma mochila que a gente usa nas costas com a quantidade de água, para que nós consigamos usar nesses incêndios de pequeno porte. Quando é um incêndio, digamos assim, de maior proporção, principalmente em área rural, tem que ser o Corpo de Bombeiro. São profissionais habilitados para isso, tem caminhões-pipas, né, que podem fazer esse trabalho. Então, o que nós fazemos são esses incêndios de pequeno porte, onde nós conseguimos entrar e apagá-los, né? Esse é o trabalho que nós fazemos, e a gente tem atendido algumas ocorrências durante a semana e temos feito um trabalho aí juntamente com o Corpo de Bombeiro, já que o Corpo de Bombeiro não tem só esse trabalho, tem outros trabalhos que eles fazem também na nossa cidade de Jacareí e a gente dá esse apoio, né? O mais importante, né, enquanto você falava aí das queimadas, estava lembrando do acidente que nós tivemos na Carvalho Pinto há cerca de 3 anos atrás, foi justamente por conta de uma queimada, né, aquele acidente que parecia cena de filme, né, com vários carros queimados. Felizmente não teve muitas vítimas, apenas um óbito, mas tudo começou com uma queimada nessa época, né, e o perigo da queimada nessa época é justamente a neblina, né, porque a fumaça junto com a neblina causa uma visibilidade praticamente zero para todo mundo, né? Não tenha dúvida, né? Aquilo que aconteceu uns 2 anos atrás, a Defesa Civil esteve lá também dando um apoio. Realmente foi um cidadão lá que colocou fogo, acho que numa área rural, não imaginava, porque assim, você coloca o fogo, de repente ele passa de um fogo pequeno para um incêndio, você não consegue controlá-lo, né? E a gente tem, né, os fatores explosivos, né? Você tem um clima seco, umidade de ar que não ultrapassa 20%. Você tem aí também o principal, que né, às vezes, você tem um risquinho, você vai lá e risca um fósforo lá, acho que você vai conseguir controlar. De repente, você vai bater com madeira, com mato seco. Você não consegue controlar o vento. E provavelmente foi isso que aconteceu lá. Realmente, né, agora, principalmente nas rodovias que cortam a nossa cidade, existe essa probabilidade do cidadão jogar uma ponta de cigarro e aquilo virar um incêndio e causar um acidente tão grave como aconteceu há 2 anos atrás na Carvalho Pinto. Concordo plenamente com você, bem lembrado disso daí. Aqui eu costumo dizer o seguinte, Toledo, que a radiomensagem, né, agora o nosso WhatsApp, mais precisamente, ele é o termômetro de Jacareí. Então, toda vez que está acontecendo alguma coisa muito errada, ou muito constantemente errada, né, enfim, vem parar sempre aqui no nosso Zap, né, aqui que o pessoal sempre chama primeiro. Claro. E um ponto que todo mundo reclama é a questão da punição. Né? Chega nessa época, todo mundo manda mensagem aqui pra gente, falando de queimada, falando
que tem criança pequena em casa, que tem idoso em casa, agora mais do que nunca, né? Porque os idosos não têm literalmente para onde fugir, né? Então, uma falta de caridade, né? Colocar fogo dessa maneira e as pessoas que ficam ali no entorno, elas não têm o que fazer, elas não têm para onde ir. Por mais que feche janela, feche porta, não tem o que fazer. Fica realmente muito difícil de respirar. A pergunta que eu te faço é a seguinte: em relação à punição dessas pessoas, o que diz a lei? A lei prevê somente flagrante? O quão difícil é punir uma pessoa que frequentemente ateia fogo em mato, não exatamente em mata, porque o fogo em mata tem a legislação ambiental, mas e o fogo em mato, aquele fogo do quintal? Exatamente, a dificuldade que nós temos. Você citou que existe uma legislação federal, né, uma legislação federal que ela cuida somente disso, que é a Lei 9.605 de 1998, ela vem realmente para isso, que é crime federal colocar fogo em mato, e o cidadão, se for doloso, ele pode pegar de 1 a 4 anos. O problema que nós temos aqui é o fogo em quintais. Realmente no quintal o cidadão coloca, ele vai queimar um lixo lá, vai queimar lá um material orgânico que ele tem ali, e a dificuldade para puni-los. O que nós fazemos aqui em Jacareí, a gente tem a fiscalização de postura, que quando nós tomamos conhecimento desse fato, nós passamos para a fiscalização de postura notificar o cidadão. Mas é claro que ela faz uma notificação de lixo, né, não referente principalmente ao fogo, porque não foi pego em flagrante. O difícil é o flagrante. Realmente, é muito difícil o flagrante. Toda vez que nós recebemos um chamado aqui de fogo em mato, você não pega o cidadão cometendo crime. É claro que quando existe uma proporção maior, como você falou, em mata, a gente sempre solicita que o munícipe, a pessoa que vai fazer a denúncia, não precisa se identificar, ligue o 90, ligue o 153 para os órgãos da polícia ou da Guarda Civil, que pode ir lá e pode pegar o cidadão em flagrante, né, e conduzi-lo até a delegacia. E isso é um crime ambiental. Dentro da casa, o que nós temos feito é entrado em contato com a fiscalização de postura. A fiscalização de postura tem os agentes, tem lei, e vão até o imóvel do cidadão e ele vai ser notificado. Então, ele tem que, realmente a punição que nós temos aqui para poder conter esse crime, né? Mas realmente é mais conscientizar a população do que ela está cometendo, né? A Defesa Civil até ela tem no site da Defesa Civil, da Prefeitura, tem um link da Secretaria de Segurança Pública que fala sobre tudo isso. Não só sobre estiagem, sobre alagamento, enxurrada, deslizamento de terra, para que a população conscientize o fato de estar colocando fogo e o que ela está proporcionando de irregular a si própria, né? A ela mesma, né? Exatamente, você falou da motivação do fogo, né? O fogo no quintal. O fogo no quintal, que muitas vezes é o fogo para queimar até madeira, resto de coisas, né? E aí a gente tem que fazer aqui a meia-culpa, porque todos os dias a gente está aqui cobrando a prefeitura, as prefeituras, autarquias, né? Enfim, é sempre um tom aí de fiscalização, né? De combate, o jornalismo sempre comunitário ao lado do povo, mas a gente tem que também olhar o outro lado, e aqui em Jacareí e São José isso é um serviço de muita competência, que são os leves, né? Locais de entrega voluntária. Exatamente. Então, resumindo, minha gente, a prefeitura faz a parte dela. Faz e faz muito bem feito. Claro. Com os locais de entrega voluntária em Jacareí e os pontos de entrega voluntária em São José dos Campos. Além disso, em Jacareí tem o Disque Catatreco, tem a Operação Catatreco, ou seja, não tem desculpa nenhuma para você colocar fogo nas suas coisas dentro do quintal, né? Porque a prefeitura vai até a sua casa, pega tudo isso, não cobra nada. Ou seja, o que motiva botar fogo em tudo e gerar essa fumaceira toda? Exatamente, você citou bem, nós temos o nosso leve aqui, vai até às 20 horas, ao sábado também, então não tem desculpa, né? E é fácil, você juntou um lixo ali, é só levar até lá, o pessoal recebe, vai tomar as devidas medidas que vão fazer com esse material. Então, realmente, a população aqui em Jacareí, graças a Deus, se não me engano, são 7 ou 8 locais de leve que pode ser conduzido esse material, né? E realmente o que você falou também, toda semana tem um pessoal aqui da ambiental coletando esse material, né? Que é depositado nas ruas aí. Sempre chegam aqui para nós aqui, olha, colocaram um material aqui, eu já ligo direto lá para o ambiental, o pessoal vai lá, recolhe aquele material. Infelizmente a pessoa liga depois da tarde, colocou novamente.
Então, é uma questão de cultura, de educação, que a nossa população tem que tomar ciência, tem que tomar esse conhecimento, para que a gente não faça isso, porque ela está prejudicando a si própria, né? Ela mesma está prejudicando a ela mesma, se ela colocar esse lixo em qualquer local, sabendo que nós temos aqui os levem para ser colocado esse material. Bem lembrado por você, Ana. Exatamente. A Maria Lúcia é o retrato dessa reclamação. Olha, aquilo que eu falei para você, como é que a rádio mensagem é termômetro, né? A gente fala uma coisa, batata. Vem alguém confirmando o que a gente falou. E a Maria Lúcia está falando exatamente isso. Ela é do Conjunto Benedito, diz assim, que lá tem um vizinho que coloca fogo sempre. Toda hora tem alguma coisa para colocar fogo. Coloca fogo no que tiver. E ela já reclamou e não teve nenhum retorno em relação a isso, né? Então essa sensação também de impotência. Ela sabe quem é o vizinho está queimando tudo, assim, né? Até a gente brinca, mas é verdade, assim, tá queimando mais o quê, né? Já queimou semana passada, queimou anteontem, né? Já queimou tudo, né? Então é sempre a mesma pessoa e tal. Ela já fez a denúncia. Essa denúncia desse tipo de situação, primeiro, ela pode ser anônima, uma denúncia anônima e aí desculpa só te interromper. Se pode ser anônima e como que é essa abordagem da Defesa Civil? A Defesa Civil, uma vez que recebeu a denúncia, ela vai lá, bate na casa da pessoa e fala, e aí, tá queimando o quê? Ou chega no horário que normalmente a pessoa costuma queimar? Realmente, quando é particular, a Defesa Civil tem uma dificuldade de entrar no imóvel, né? Só com autorização do imóvel. Mas é claro que se nós fomos chamados para uma localidade dessa, a gente vai conversar com o munícipe e nesse momento nós já vamos entrar em contato com a fiscalização de postura para que vá até o local. Isso é fatal. Nós já deparamos com o fato assim de ir até o local, acionar a fiscalização de postura, a fiscalização de postura vai com seus agentes lá e faz uma notificação no cidadão. Ela pode discar aqui no 199 da Defesa Civil, passa para nós o endereço, tá certo? Onde está acontecendo isso, nós vamos entrar em contato com a fiscalização de postura para que possa notificar esse cidadão que está fazendo esse trabalho, né? Está queimando lixo lá, isso é crime. Mesmo dentro do quintal dele, ele não pode, né? Ele tem que tomar ciência que o que ele está fazendo é um crime ambiental. Mas nós temos o 0800 16 30 10, se ela discar no 3955 9000 e querer se informar junto à fiscalização de postura, vão passar para ela um ramal para ela entrar em contato com a fiscalização de postura. Então nós temos assim os nossos agentes, os nossos profissionais, é claro que a cidade é grande, são vários, infelizmente, né, nessa época agora muitos fazem esse tipo de crime ambiental, mas nós estamos procurando atender a população. Com todos os meios que nós temos aqui, a gente está procurando atendê-los e dar uma resposta rápida, porque isso não pode, como você citou, isso faz mal à saúde, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Imagina. Exatamente. E eles, repito, né? Eles não têm literalmente para onde fugir, né? Agora não tem mesmo, porque o idoso tem que ficar dentro de casa, e o neném recém-nascido tem que ficar dentro de casa, a mãe puérpera ficar dentro de casa. Então, vamos ter caridade, por favor. Você falou da notificação, é notificação ou 1, 2, 3 notificação, depois multa? Como é que é a multa? Onde que dói no bolso? Que horas que dói? A fiscalização de postura, ela notifica o cidadão para que ele tome as medidas cabíveis ali. Tá e se ele não tomar? E se for reincidente? Se ele não tomar, aquilo realmente vai virar em multa, né? Que é o bolso dele, vai ser punido, tá certo? Porque ele não tomou aquelas medidas cabíveis. Essa multa seria de quanto, mais ou menos? Eu não tenho esse conhecimento, tá certo? Foge um pouco da minha alçada a respeito do preço, do valor. Mas assim, se o munícipe entrar em contato com a fiscalização de postura, os responsáveis vão orientá-lo e vão explicá-lo como que é o trabalho deles, né? O que nós fazemos aqui na Defesa Civil, a gente vai até o local, a gente depara com o fato, nós passamos um relato à fiscalização de postura de um terreno baldio, um terreno que está cheio de mato, ou esse fato que cometeram lixo, onde eles vão até o local e têm notificado. Posso falar para você que nós temos feito muito trabalho junto com a fiscalização de postura e tem sido realizado, tá certo? É claro, né, a cidade é grande, as pessoas realmente ainda continuam cometendo esses crimes, principalmente de jogar lixo em locais aí tipo beira de estrada, próximo a córrego. A gente não consegue pegar em flagrante, mas nós temos tomado as providências. Precisamos, é claro, né, de mais informações para que a gente chegue até o local e realmente essa pessoa, se for o caso, até um caso de polícia, porque se ela não respeita e passa a ser um crime ambiental, temos que entrar em contato com outros órgãos, até a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental é responsável por isso também. A pessoa daí, sim, tem até um crime, além da parte administrativa, tem um crime penal a responder. 8h mais 40 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com o Toledo da Defesa Civil e a sua participação também.
Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 44, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje a gente está conversando aqui com o Toledo, que é gerente da Defesa Civil aqui em Jacareí, falando sobre queimadas e outros pontos de atenção nesse período emergencial para a Prefeitura. A Secretaria de Comunicação enviou aqui uma informação, corrigindo a informação sobre o horário de funcionamento dos locais de entrega voluntária. A lista completa está lá no site da Prefeitura, né, com os endereços, mas agora, nesse período, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 e sábado, das 8 ao meio-dia. E aí a Prefeitura pede atenção da população para esses horários também de funcionamento. Um ponto que a gente pede também uma resposta, um retorno, Toledo, é em relação às famílias aqui da cidade de Jacareí que tiveram uma situação que ficaram desabrigadas, né? Após a chuva do dia 25, foram 44 pessoas, desabrigadas. E eu queria saber se essas pessoas já voltaram para suas casas ou se elas ainda, algumas delas estão fora de suas residências, e principalmente se a Defesa Civil está observando essas construções, se elas ainda têm risco de desmoronamento. Sim, nós fizemos um trabalho aí, no dia 25 nós tivemos uma chuva muito forte em Jacareí, mais de 110 milímetros em poucas horas, que realmente atingiu toda a cidade, e atendemos todos os munícipes que foram atingidos, juntamente com a Coordenadoria Municipal aqui, que entra a Defesa Civil, Guarda Civil, a fiscalização de postura, Secretaria de Meio Ambiente, Assistente Social, Prolar, para dar uma resposta rápida, e essa resposta rápida foi dada ao munícipe. Esses munícipes, praticamente 95% já retornaram aos seus lares, a não ser algumas casas que realmente a Defesa Civil considerou risco, tá certo? Eles não podem retornar, e a Fundação Prolar já tomou as providências de o imóvel que for alugado para que eles fiquem até que eles possam, né, retornar ao seu lar após uma vistoria por parte de um engenheiro deles mesmo aí, que teria que fazer um trabalho de engenharia, verificar o que teria que fazer nesses imóveis. E é claro, a Defesa Civil ela está fazendo um trabalho preventivo nessa localidade. Estou sempre conversando com esses munícipes e orientando, né, a respeito dos riscos. Mesmo não tendo chuva, ainda continua o risco. Bacana. Quem mandou também uma informação aqui para a gente foi o Daniel, né? Ele que estava perguntando para você, Toledo, em relação a essas famílias que ficaram desabrigadas. Ele passou um ponto de atenção que é na Rua Luiz Gonzaga. Rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva, próximo ao número 100. Houve, inclusive, naquela ocasião, um problema de deslizamento de terra e ainda é necessário ali o apoio da Defesa Civil, né? Os moradores estão com medo da casa vir abaixo, né? Então ele pede sua atenção na Rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva, à altura do número 100, lá no Bandeira Branca. Também eu acho que foi uma região de atenção. Sim. Nessa época. Sim, nós estivemos lá, eu tenho um contato que eu estou tendo sempre lá. Realmente os imóveis da parte de cima foram, 4 imóveis lá foram notificados pela Defesa Civil para que os moradores saíssem do imóvel, e ficou a parte de baixo também que realmente uma parte parcial, né, a parte do fundo dos imóveis. Realmente nós estamos também fazendo monitoramento naquela localidade, sempre estamos mantendo contato com os moradores, mas é claro, eu agradeço aí ao nosso amigo Daniel. Nós vamos retornar novamente naquela localidade e fazer uma vistoria que nós temos feito na cidade toda, né? É muito bom, é ótimo, para que o munícipe entre em contato com a Defesa Civil através do telefone 99, nós temos o 0800 16 30 10, que ele pode também ligar, lá no Atende Bem, fazer a sua comunicação para que a Defesa Civil vá verificar o imóvel dele lá, tá certo? Isso é um trabalho que nós fazemos o ano todo, e nós estamos aqui à disposição da população para que nós possamos atendê-lo em todas as situações, principalmente nessas áreas de risco. Agradeço o Daniel aí, e claro, nós vamos sim, fique tranquilo que nós iremos passar lá e verificar o que está acontecendo, dar procedimento naquilo que nós estamos fazendo, prosseguir o que nós começamos em fevereiro.
Bacana. A participação aqui dos nossos ouvintes, a Gislene está dizendo que, na opinião dela, as pessoas são muito mal educadas, em meio à pandemia aí deixando muito lixo. Ela diz que ao lado da escola Deli Gaspar está um grande lixão e há cerca de 10 dias na Avenida das Indústrias colocaram fogo no mato ao lado da quadra. Quando começar a doer no bolso, o pessoal aprende, é a opinião da Gislene. Também a Lucimara é bastante preocupada aqui em relação a móveis velhos nas vielas, com sofás, partes de guarda-roupa, na região do Jardim Primavera, que tem muita viela. E tem medo, claro, do pessoal colocar lixo, né? Colocar fogo no... mais lixo e fogo ali também. Lá no meu bairro também tem, todos os bairros têm. Por mais que a gente fique revoltado, né, com esse tipo de situação, o caminho não é a revolta, até porque se ainda existe isso, falta orientação. E esses serviços todos são de graça, né? As pessoas podem só ligar lá que o Leve vai lá e pega tudo, não cobra nada, uma maravilha, uma bênção, né? Então não precisa nem esperar a Operação Catatreco, né? Você pode ligar e agendar. É importante a gente reforçar isso, né? Porque são essas pequenas coisas que vão deixando a cidade muito feia, né? E causando todo esse incômodo para muita gente. Não tenha dúvida. Nós temos aí o telefone, como eu acabei de passar. Se você discar no 395-9000, eles vão orientá-lo aonde ligar, para quem ligar nessa área de retirada desses materiais que os dois ouvintes acabaram de falar, tá certo? E realmente nós temos o nosso Leve, que você acabou de passar os horários, por causa da pandemia houve uma mudança de horário. Então nós temos todos os meios, basta a população entrar em contato com nós ou ir até o local. Ali no Primavera tem próximo ali, tá certo? No SECAP tem, né? São leves próximos a essa localidade para que eles possam desfazer desse material. E ligando também, se ligar, vai ter uma equipe que vai até o local para que não deixe esse material lá e causar um estrago maior, causar um dano maior. Você imagina se vem uma chuva forte, esse material vai descer, pode entupir boca de lobo, pode causar aí um acidente até maior, né? Causar danos que vem prejudicar a população. Muita gente, né? Para fechar, Toledo, eu sei que está todo mundo em isolamento, mas também tem a festinha junina que a gente vai acabar fazendo dentro de casa mesmo, né? Dentro do quintal. O povo aqui gosta de um bolinho, gosta de uma fogueira. E aí a minha pergunta é em relação a fogueiras também nessa época do ano, soltar balão, né? Que a gente sabe que é proibido soltar balão, não pode soltar balão de jeito nenhum, pode ser o balão mais lindo do mundo, não pode soltar, que é crime também. E a fogueira que demanda ali de uma atenção também, mesmo que seja uma fogueirinha no quintal para esquentar nessa época do ano. Queria que você desse algumas orientações nesse sentido também. Aproveitando, não podem fazer fogo, nem fogueira. Nem a fogueirinha da festa junina? Não pode, porque é um crime ambiental. Está dentro do crime ambiental, tá certo? Se você olhar a lei 9.605 de 1998, ela vai estar falando sobre isso. Então não pode fazer, tá certo? Tem que se evitar ao máximo, porque você está contaminando o ar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando tem aquelas festas juninas de comunidade, né, de um bairro, em vias normais, né, não em tempo de pandemia, mas quando tinha aquele tipo de situação, tinha que pedir uma autorização, porque a gente vê muito essas fogueiras. Sim, veja só, realmente, é claro que é difícil de você quebrar essa cultura, uma cultura antiga, né? É difícil de você quebrar. É claro que quando tem um fato desse aí, o problema é que as pessoas, após esse trabalho da festa junina, acabam deixando aquele material aceso. E isso pode causar um acidente. É difícil de você falar que numa localidade, principalmente numa localidade rural, não vai ter isso. Né, principalmente à noite. É impossível até fiscalizar. Dentro da lei não pode, mas assim, você também não tem como quebrar essa cultura, uma cultura antiga que nós temos aqui. No Brasil, já é uma cultura antiga, imagina no Nordeste lá. Até se eu falar para você assim que não vai poder fazer, eu vou estar... como é que se diz aqui, mentindo, né? Mas o que a gente orienta, principalmente dentro de residência, tá certo? É que no fundo do quintal isso não pode acontecer, a não ser numa localidade que é aberta ao público e tem brigadista ao lado, né? Alguém que possa orientar o que está fazendo, pediu autorização no órgão ambiental. Nós temos aqui a nossa Secretaria de Meio Ambiente, procurar a Secretaria de Meio Ambiente, verificar o que pode fazer, o que não pode fazer, e isso é o correto. Ela procura a Secretaria de Meio Ambiente aqui em Jacareí, olha, eu vou fazer uma festa junina no determinado bairro aqui em Jacareí, a gente quer fazer uma fogueira, podemos fazer aquela fogueira, existe uma determinação, isso é o correto. Tá certo? Você não pode fazer uma fogueira livremente e falar, vou fazer uma fogueira aqui, tudo bem.
A lei não determina isso. Ela teria que procurar um órgão competente, que é a Secretaria de Meio Ambiente, para pedir essa autorização. Bacana. Toledo, olha, muito obrigado pela sua participação, um abraço para vocês. Só reiterando aqui que a comunicação está reforçando, são 9 locais de entrega voluntária em toda a cidade para o pessoal fazer o agendamento. Ótimo. Muito obrigada, viu, Toledo? Bom trabalho aí para você. Eu que agradeço. A Defesa Civil está à disposição 24 horas por dia através do telefone 99. A população pode ligar para nós aqui que a gente sempre vai dar uma resposta à altura, tá bom? Bacana. 8h54, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações aqui do Jornal da Mensagem desta quinta-feira. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h59. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal ainda que mandou as fotos das máscaras. Gente, vocês são muito, muito caprichosos, demais, inteligentes e caprichosos. A Lucimara, do Terra de São João, mandou a foto aqui com as máscaras todas dentro do saco plástico. Muito, muito lindas suas máscaras, viu, Lucimara? Parabéns. E também mandou pra gente o Yuri Paulo Josias. O Yuri, ele mora em São José, mas ele é de Moçambique, na África, e ele tá fazendo muitas máscaras. Mandou aqui várias fotos. Queria mandar um beijo pro Yuri. Yuri, você é muito talentoso. As máscaras com tema África, com temas brasileiros, né? Temas de tecidos aí que estão sendo muito utilizados, mas muito lindas mesmo. Então, parabéns pro Yuri. Na semana que vem a gente vai fazer uma ação nas nossas redes sociais para divulgar o pessoal que está vendendo máscara, tá? Então fique atento, já vai lá no nosso Instagram, @Rádio Mensagem, curte o nosso Instagram, você que não tem, faz o Instagram para acompanhar a Rádio Mensagem e divulgar também a sua fabricação de máscaras aqui na nossa região de Jacareí e São José dos Campos. Esporte. E vamos de Fábio Vieira para encerrar aqui o nosso Jornal da Mensagem. Fala, Fábio! Muito bem, amigos do Jornal da Mensagem, hora do segundo tempo do esporte nesta quinta-feira, falando um pouco da volta do futebol na Alemanha. Dos países da Europa, a Alemanha é o primeiro a retomar o futebol e já nesse fim de semana teremos jogos pelo campeonato alemão. O campeonato alemão está paralisado desde o dia 8 de março. E agora, nesse fim de semana, teremos a retomada da competição com a rodada de número 26. Confira os principais jogos da rodada. Teremos partidas no sábado, no domingo e na segunda-feira. Os destaques da rodada são, no sábado, 10h30 da manhã, o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04. Dois dos clubes de maior torcida no futebol alemão estarão se enfrentando no sábado. Também no sábado, às 10h30, o RB Leipzig, que é uma das surpresas da competição, é o terceiro colocado, enfrenta o Freiburg. No domingo, o destaque é o líder Bayern de Munique, que às 13 horas enfrenta o Union Berlim. E na segunda-feira teremos um jogo também muito interessante, às 15h30, o confronto entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen. A classificação do campeonato alemão, conferindo aqui os 6 primeiros colocados, Bayern de Munique é o líder com 55 pontos, em segundo Borussia com 51, terceiro RB Leipzig com 50, o quarto é o Borussia Mönchengladbach com 49, em quinto o Bayer Leverkusen com 47 e o sexto colocado Schalke 04 com 37 pontos ganhos. Portanto, nesse fim de semana, teremos bola rolando, futebol na Alemanha com o retorno das rodadas do campeonato alemão. Foram essas as informações esportivas nesta manhã de quinta-feira, para você que acompanha o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos durante a programação da Mensagem com mais notícias do esporte. Até mais! Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã.
Obrigada, Fábio, pelas suas informações. 9h mais 3 minutos. Vamos de clube agora, né? Clube Mensagem. Encerrando essa edição do nosso Jornal da Mensagem, já na expectativa para a live do Padre Antônio Maria, que será amanhã, dia 15, às 7h da noite. O pessoal tá ansioso, tá acompanhando aí a Rádio Mensagem nas redes anteontem, a gente teve um vídeo da Elba Ramalho. É isso mesmo? Isso Nossa, mesmo. Que legal. Elba Ramalho. Ontem apareceu, eu tô falando aqui com a Letícia. Bom dia, Letícia. Que eu já dei bom dia pra Letícia antes, aí Acho a gente que as pessoas inventa o papo. já reconhecem a voz quando entra, Não, né? mas tem que dar bom dia no ar, né? Lê, bom dia, viu? Bom dia, vamos voltar. Volta. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Ana. Lê. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo Estamos certo. nessa expectativa realmente da nossa... Agora mais ansiosos do que nunca, né? Amanhã já, a partir das 19h, estaremos ao vivo pelo YouTube e você vai estar vendo lá o Padre Antônio Maria, Irmã Grace, todas as pessoas da Rádio Mensagem. Como você disse, vou estar lá também. Se você quiser ver minha carinha lá, se você ainda não conhece, vou estar também na live amanhã. É claro, a live do bem, Ana. Ontem eu vi também o Jailson, goleiro do Palmeiras, mandando um recado lá nas nossas redes Palmeiras sociais. é outro nível, né? Exatamente. Eu sou palmeirense. Eu não sou palmeirense, mas o Palmeiras é um grande time. Olha, eu sou palmeirense, fiquei muito feliz. Jailson mandou um vídeo, né? Ele é de São José, Lê? Ele é de São José. Legal. Isso. E na hora que eu vi o rostinho dele, eu falei assim, nossa, eu conheço ele. Se eu não me engano, na Paróquia Espírito Santo. Ah, ele participa lá. Isso, ele Que frequenta legal. lá a Paróquia Espírito Santo. Aí, ele também, com toda a equipe do Palmeiras, está apoiando a live da Rádio Mensagem. Que bonito, né? A gente Muito vê que legal. estendeu essa live, não ficou apenas aqui dentro da rádio, não. Ela se estendeu. Cantor, o Edson, da dupla Edson e Hudson, né? Que mandou Isso, também. temos também, né? E várias outras surpresas, né? Várias Que outras vão se surpresas. estender aí ao longo das redes sociais e também lá no dia da live. Agora, por que tem essa motivação toda, né, Lê? Tem um propósito por trás desses convites, né? Isso mesmo, tem sempre um propósito, nada é por acaso, Ana. E um dos propósitos é a solidariedade com aquelas pessoas que estão passando por necessidades. Por isso que a live do bem beneficiará 3 instituições, Ana. A Caritas Diocesana, né? Que Isso, assiste isso aí mesmo. várias famílias da nossa diocese. O Mosteiro aí Carim, que tem lá as irmãs, o Padre Antônio Maria, que mora lá, né? E que, bom lembrar, né? Tinha as missas, tinha várias participações e agora não tem mais, né? E também a Rádio Mensagem, né, Lê? Isso, então estará beneficiando essas 3 instituições para pessoas que nesse tempo estão passando necessidades. A Caritas Diocesana, ela assiste muitas famílias, né, Ana, que passam necessidades. Então todas as doações serão destinadas a essas 3 instituições. E o mais legal, Ana, é que também as pessoas que estão em casa, os ouvintes, os sócios, os empresários que sintam-se tocados para ajudar, poderão estar doando, né, alimentos, produtos de higiene, de limpeza para esta live do bem, especialmente que será destinada a essas 3 instituições. E teremos pontos de arrecadação. Então você que quer doar alimento, quer doar aquilo que você sentir no coração, pode ir até o nosso ponto de arrecadação, que é aqui na Rádio Mensagem, primeiro aqui no Jacareí, né? As pessoas aqui de Jacareí. Rádio Mensagem, na Cipax Laboratório, perto da Praça da Matriz, na Paróquia São José Operário da cidade de Salvador e na Paróquia do Paraíso, Nossa Senhora do Paraíso, no bairro do Paraíso, aqui em Jacareí. Em São José dos Campos, você pode fazer a sua doação no Santuário São Judas Tadeu. É só chegar, falar que a doação é para a Rádio Mensagem e deixar ali seu quilo, seu produto de higiene. Hoje, vamos estar recebendo doações de máscaras. Então, você que faz máscara, quer doar para a rádio, é só um desses pontos, álcool em gel, enfim. Aquilo que você puder doar, nós vamos agradecer e desde já, Deus lhe pague. Bacana, Lê. Olha, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai se falando aí ao longo do dia também, né? Vamos sim. Fica ligadinho nas nossas redes sociais que teremos mais informações, assim como a Ana falou, mais novidades durante todo o dia até amanhã. Gente, vamos assistir e participar da nossa live. Muito legal, Lê. Obrigada, bom trabalho. E com essas informações da Letícia, nós encerramos então o Jornal da Mensagem, que volta amanhã, ao vivo, às 7h30 da manhã, com Donizete Eugênio,
o prefeito Isaías Santana, amanhã aqui esclarecendo as dúvidas também sobre o isolamento social. E você, claro, participando conosco pelo nosso WhatsApp 97411-0125. Fique atento às nossas redes sociais, muitas novidades a partir de hoje e também informações sobre a Live do Bem, amanhã às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo e sincronizada por todos os canais de comunicação da Rádio Mensagem. Para você, um grande abraço. Você fica agora com o Padre Marcelo Rossi e nós nos vemos daqui a pouquinho ao longo da programação da Rádio Mensagem. Hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Adore Jesus aí na sua casa, adore Jesus em espírito e verdade. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.